Ser pobre nunca foi apenas não ter dinheiro. É ser educado, desde criança, a aceitar a humilhação como parte do dia. É confundir sofrimento com virtude. É agradecer pelas migalhas como se fossem bênçãos do céu. Esse é o verdadeiro veneno. A pobreza não começa na carteira vazia. Ela começa quando te ensinam que você não merece mais do que aquilo. Começa quando sua mãe, esgotada, diz: "Não sonha alto, filho, a vida é dura." Ou quando seu pai, quebrado por dentro, desabafa: "Melhor não tentar muito porque a decepção dói." E assim, o medo vai sendo passado de colo em colo, envolto em carinho, mas envenenado pela escassez. É o amor cheio de traumas que vira a corrente invisível. Você cresce achando que trabalhar até cair é sinal de caráter, que quem reclama é ingrato, que desejar mais é arrogância e que aceitar o mínimo é humildade. Te ensinaram a obedecer, não a pensar. Te treinaram para sobreviver, não para viver. E o mais cruel, o pobre participa disso com orgulho. Ensina aos filhos as mesmas frases que o prenderam. Seja humilde, o importante é ter saúde. Melhor pingar do que faltar. Quem muito quer se decepciona. E então, sem perceber, você começa a repetir, a reproduzir, a defender. A prisão que te educaram a amar. O sistema já nem precisa te controlar. Você faz isso sozinho. A corrente virou rotina, o medo virou moral, a pobreza virou identidade. E é por isso que esse vídeo existe, não para fazer discurso bonito, mas para abrir esse corte com um bisturi, para rasgar o script que você nunca escolheu. Porque enquanto você continuar chamando prisão de humildade, sua vida vai ser só isso: acordar, ralar, adoecer, morrer. E ainda agradecer por não faltar nada. A verdade precisa ser dita. A pobreza é ensinada com zelo, como se fosse uma receita de família. Mas aqui, hoje, agora, a gente vai cuspir essa receita no chão. Se você tiver coragem de continuar, a criança pobre nasce devendo. Antes mesmo de andar, já deve silêncio. Já deve pedir desculpas por existir. Desde o colo é moldada para não incomodar, para aceitar pouco, para se sentir grata por qualquer migalha. Enquanto as crianças ricas exploram o mundo, as pobres escutam: "Não mexe nisso, vai quebrar. Fica quieto, adulto tá conversando. Se comporta, senão ninguém vai te querer." Essas frases ditas no cansaço viraram tatuagens na alma. Não tem livros, não tem conversas sobre o mundo, não tem tempo para errar. Só tem urgência, só tem medo, só tem sobrevivência. O sociólogo Pierre Bourdieu já dizia: "A infância não é neutra." Chamava isso de hábitos, um conjunto invisível de valores e percepções que herdamos sem perceber. E o hábitos da pobreza é cruel. Ele treina a criança para caber e nunca para voar. E o mais perverso é que esse treinamento acontece no único lugar onde ainda existe amor, dentro de casa. É ali que a criança aprende que os pais a amam, mas não tem tempo, que o brinquedo é improvisado e que os sonhos também são. É ali que nasce o "não sei fazer", que vira "não posso ser". O "não dá agora", que vira "não é pra mim". A escassez vira crença, e a crença vira prisão. E tem algo que quase ninguém fala. A pobreza na infância não mata só o futuro, mata a curiosidade. E quando se mata a curiosidade, se mata o pensamento, se mata a educação. A criança pobre não explora, ela obedece. Não aprende a refletir, aprende a calar. O menino que pergunta demais é cortado. A menina que sonha demais é chamada de atrevida. Cada corte invisível vai formando a ideia de que sonhar demais é perigoso, pensar demais é pecado e desejar mais é uma afronta. É por isso que quando esse menino cresce, mesmo adulto, sente culpa só por querer sair do script. E quando alguém tenta libertá-lo, ele mesmo puxa a corrente. Essa é a prisão perfeita, a que ensina a você a amar a cela. O pobre entra na escola com esperança, mas sai treinado para obedecer. A escola que deveria ser a ponte, vira porão. Prometeram que era o elevador social, mas para milhões ela só confirma o destino. Ali não se aprende a pensar, se aprende a calar. Não se estimula a criatividade, se exige silêncio. Não se cultiva o sonho, se impõe um mínimo. Quem nasce na periferia já chega atrasado no jogo. E quando entra na escola pública, o que encontra? Salas lotadas, professores exaustos, falta de estrutura, falta de expectativa.
Não se ensina cultura, se ensina sobrevivência. E quando alguém ousa ir além, tentar pensar fora da caixa, vira ameaça. Na escola da quebrada, inteligência demais é problema. Quem lê muito é zoado. Quem pergunta demais é arrogante. Quem sonha alto é chamado de lunático. A sala de aula vira campo minado, onde o talento se esconde para não ser esmagado, onde os próprios alunos se vigiam, se podam, se sabotam. Essa autossabotagem não é coincidência. É o reflexo daquilo que o filósofo Frantz Fanon chamou de a psicologia do colonizado. Quando o oprimido absorve a lógica do opressor, quando passa a desconfiar de si, a punir quem tenta sair da linha, a odiar qualquer um que tente voar. Por isso que o jovem da favela que tenta estudar é chamado de metido, de intelectualzinho, de playboy. A escola que deveria libertar se torna armadilha simbólica. Um teatro onde se aprende que pensar demais custa caro. E quando chega ao fim do ensino, o que resta? Um diploma leve, um currículo vazio, uma autoestima em cacos. O jovem sai sem saber escrever bem, sem entender a história do próprio país, sem saber se expressar, mas treinado para obedecer, aceitar ordens e sorrir por um salário mínimo. E tem gente que ainda diz com orgulho: nunca fui de estudar muito, mas sempre fui trabalhador. Isso não é ignorância, é programação. A escola não falhou, ela funcionou do jeito que o sistema queria. Domesticou. Treinou o pobre para se contentar, não para transformar. E aí o ciclo se repete. Porque se a escola não quebra o destino, ela apenas o confirma. E o pobre segue explorado. Mas não só pelo patrão, pelo orgulho também. Orgulho de aguentar tudo calado, de aceitar a dor como missão, de transformar sofrimento em troféu. Essa é a prisão mais profunda. O corpo apanha, mas a mente justifica. Acordar às 4 da manhã é normal, ganhar pouco pelo menos é o emprego. Ser tratado como descartável, Deus sabe o que faz. Não é só a exploração econômica que sustenta o sistema, é a resignação transformada em virtude. Treinaram o trabalhador pobre para se ver como herói, não por vencer, mas por resistir. E resistir aqui virou sinônimo de se matar aos poucos. Trabalhar até adoecer, engolir humilhação, aceitar jornada sem fim, sem direitos, sem futuro. E ainda ouvir que o problema é seu. Se parar, perde. Melhor emprego ruim do que nenhum. Essas frases não vêm do patrão, vêm do próprio trabalhador. E é aí que mora o veneno, quando o oprimido passa a defender a própria prisão. O filósofo Byung-Chul Han, ao falar sobre a sociedade do desempenho, cravou isso. O sistema não precisa mais te oprimir com correntes, ele te seduz. Você acha que está escolhendo, mas só está sobrevivendo. Com um sorriso no rosto, como se cansaço fosse medalha, como se matar trabalhando fosse honra. E tem outro ingrediente nessa armadilha: a fé. A fé, quando é amor próprio, é força, mas quando é manipulada, vira anestesia. Quantas vezes a gente ouviu: sofre aqui que a vitória vem no céu. Deus está provando você, aguente firme. Não reclame, agradeça o pouco que tem. Essa fé diluída em medo e culpa é perigosa, porque ensina que sonhar é pecado, que querer mais é soberba, que se revoltar é falta de gratidão. Nietzsche, em A Genealogia da Moral, já avisava: transformar sofrimento em virtude é uma das maiores armadilhas da história. O trabalhador pobre vira mártir, nunca explode, apenas se apaga aos poucos. Sorri no ônibus lotado, faz piada com o salário, tira selfie com a marmita, agradece por mais um dia de luta. Mas isso não é fé, é fuga, é medo de admitir que foi enganado desde sempre. É medo de olhar no espelho e perceber que aquele orgulho de não depender de ninguém é só outra forma de aceitar ser descartável. E enquanto isso, o sistema não quer só o seu suor, quer sua alma calma, seu olhar para baixo, sua mente travada. E quando você começa a cair, eles dizem: não desista, trabalhador. Mas nunca dizem: você não deveria estar sendo esmagado assim. Nada fere mais do que ser invisível. É por isso que o pobre compra o que não pode, veste o que brilha, come o que mata. Tudo por 5 segundos de atenção. Porque quando se nasce sem nome, sem espaço, sem voz, o consumo vira identidade. Não é futilidade, é desespero simbólico. A cultura ensinou ao pobre que ele talvez nunca tenha herança, nunca terá prestígio, talvez nem futuro, mas pode ter um celular de última geração, um Nike no pé,
Um carro financiado em 84 parcelas com juros absurdos. E assim, a armadilha se fecha com elegância. Você não tem liberdade, mas pode postar que tem. Você não tem tempo, mas pode gastar rápido. Você não tem poder, mas pode parecer poderoso. O filósofo Zygmunt Bauman, em Vida para Consumo, foi direto. Na modernidade líquida, quem não consome não existe. E isso atinge o pobre com mais força, porque ele é o mais sedento por reconhecimento e o mais punido por buscar. Se ele se veste bem, é metido. Se compra um carro, é irresponsável. Se tem um celular caro, é ostentador. Mas ninguém pergunta o mais importante: por que ele compra isso? O que ele está tentando preencher? O consumo virou anestesia, um grito visual de quem foi silenciado a vida inteira. O pobre ostenta, porque ninguém o aplaudiu por estudar, porque ninguém ligou quando ele leu, porque ninguém respeitou quando ele tentou ser sutil. Então, ele grita com o corpo, com a roupa, com o carro barulhento, com a selfie cheia de filtro, não porque quer humilhar, mas porque quer existir num sistema que só responde a quem brilha. E o mais triste é isso: o maior legado do pobre não é a falta de dinheiro, é o medo de mudar. Não é o que falta no prato, é o que fica no coração. É a herança invisível, de traumas não resolvidos, de sonhos nunca sonhados, de expectativas sempre baixas. E tudo isso é transmitido como se fosse cuidado. Não se decepcione, filho. Não sonha alto, filha. Fica perto da gente. Não se mete com gente diferente. Não é maldade. É pânico disfarçado de proteção. É amor que nunca aprendeu a ser liberdade. A criança vira adulto. O adulto vira pai. E o pai, que nunca se sentiu pronto, repete o ciclo. Não porque é ruim, mas porque foi programado para isso. Como disse o filósofo Walter Benjamin, os homens carregam dentro de si os mortos que os formaram. E esses mortos não são só pessoas, são os eus que nunca puderam nascer. É o jovem que queria ser artista, mas virou servente. É a menina que queria ser médica, mas virou caixa de supermercado. E agora, eles olham para os próprios filhos e, sem perceber, seguram as asas. Não por mal, mas porque acreditaram que voar machuca. Aí nasce o pacto silencioso. Se eu aceitei pouco, você também deve aceitar. Essa é a pobreza mais perversa. A que não está no prato vazio, mas no olhar que desincentiva. No "pra que tudo isso?", no "não se esqueça de onde você veio". Frantz Fanon alertou: o colonizado desenvolve uma consciência dupla. Uma que quer se libertar e outra que teme se perder ao se libertar. Esse é o drama do primeiro da família. Aquele que entra na faculdade, que fala diferente, que pensa diferente e de repente não pertence mais a lugar nenhum. Não pertence mais à antiga realidade, nem é aceito pela nova. Romper o ciclo é romper vínculos com tudo que te formou. É doloroso, é solitário, é devastador. Porque ser pobre dói, mas deixar de ser às vezes dói mais. Dói porque te obriga a confrontar tudo aquilo que seus pais acreditaram, que seus avós ensinaram, que a sua comunidade validou. E por isso muitos desistem, se sabotam, voltam. Não por falta de capacidade, mas por excesso de culpa. Essa culpa é o grilhão mais resistente. Enquanto ela for passada de colo em colo, de geração em geração, o pobre continuará pobre, mesmo com diploma, mesmo com emprego, mesmo com consumo. Porque o que o prende não é a realidade, é a lealdade à dor herdada. E se você chegou até aqui, saiba, isso não é só um vídeo, é um despertar. Parar o que está fazendo para ouvir uma verdade como essa é ato de coragem, é transformação em movimento. Você não precisa concordar com tudo, mas se algo te doeu, se algo te cutucou, é porque ainda tem um pedaço de você que não desistiu, que ainda acredita, que ainda quer mais da vida. E agora, deixa eu te dizer algo que ninguém diz. Você pode ser o primeiro da sua linhagem a quebrar essa corrente. Você pode ser a rachadura nesse sistema, a pedra no sapato da estrutura, o ponto fora da curva. E se esse vídeo acendeu essa faísca aí dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Mostra pro amigo que está quase parando, pro irmão que ainda não acordou, porque é assim que a gente muda o mundo. Plantando dúvida no concreto, plantando coragem no medo, plantando liberdade em quem só conheceu a cela. E lembre-se, você não veio ao mundo para repetir um script de fracasso. Você veio para reescrever a história. Esse canal existe para isso: despertar, provocar, incomodar e, com sorte, libertar.